Joinville. Dizem que, à noite, correntes podem ser ouvidas dentro deste antigo casarão. Mas existe um detalhe inquietante. Ele foi construído em 1913, décadas após o fim da escravidão. Então, de onde surgiu essa lenda? O Casarão das Correntes. Existe um casarão antigo que há décadas desperta a curiosidade de moradores e visitantes. Durante o dia, ele parece apenas mais uma construção abandonada pelo tempo. Mas, quando a noite chega, começam os relatos. Sons de correntes, passos e, segundo algumas pessoas, figuras observadas nas janelas. A história contada popularmente diz que aquelas paredes teriam sido palco de sofrimento de pessoas escravizadas. E é justamente aí que começa o mistério. Porque existe um problema nessa história. Os registros históricos apontam que o casarão foi construído em 1913. A escravidão no Brasil havia sido abolida em 1888. Ou seja, historicamente não faria sentido afirmar que pessoas escravizadas tenham vivido ou trabalhado naquele imóvel. Então, como surgiu essa história? Ninguém sabe ao certo. Com o passar dos anos, relatos sobre o casarão começaram a se misturar às histórias do passado da região. E uma lenda acabou tomando forma. Moradores diziam ouvir barulhos semelhantes ao arrastar de correntes vindos do porão. Alguns afirmavam ter visto sombras ou silhuetas atrás das janelas. Outros simplesmente evitavam passar pelo local depois do anoitecer. Mas existe algo que torna o cenário ainda mais inquietante. O imóvel está abandonado desde os anos 2000. Sem moradores. Sem movimento. Apenas paredes deterioradas, janelas vazias e o silêncio de uma construção esquecida. Em 2018, um princípio de incêndio atingiu o prédio, aumentando ainda mais o estado de abandono. Hoje, o casarão carrega duas histórias diferentes. A primeira é a história registrada nos documentos. A segunda é aquela que sobrevive na memória popular. Talvez os sons tenham explicações perfeitamente naturais. Madeira antiga. Vento passando pela estrutura. Animais. Ou simplesmente a imaginação de quem encara um prédio abandonado durante a madrugada. Mas existe uma pergunta que mantém a lenda viva. Se o casarão foi construído décadas depois da abolição, por que tantas pessoas associaram aquele lugar a histórias de escravidão e correntes? Talvez essa resposta esteja perdida no tempo. Ou talvez nunca tenha existido uma resposta. Porque algumas construções são abandonadas, mas certas histórias continuam habitando seus corredores. Se você curtiu esse relato, deixe o seu like, compartilhe com quem gosta de histórias de suspense e comente aqui embaixo. Você teria coragem de conhecer esse lugar depois de ouvir essa história?